Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos novamente, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um ano juntos. Acho que esse ano vai ser um pouco diferente do ano passado, né? A gente vai finalmente conseguir se conhecer pessoalmente, né? As nossas disciplinas elas mudaram um pouco agora, né? Então a gente teve antes MCM, né, Materiais de Construção Mecânica, e PJI 1, e agora a gente tem Estática e Resistência e PJI 2 juntos, né? Hoje, né, é uma recepção assíncrona, né, mas semana que vem a gente vai se ver pela câmera ainda, né, de forma síncrona. Hoje vocês vão ficar só com a minha voz, por isso que eu coloquei a foto aí para lembrar quem sou eu. Talvez eu não esteja mais desse jeito na foto, né? Talvez já esteja um pouco diferente, mas na semana que vem a gente vai se ver por câmera, e aí na outra semana, né, daqui a 15 dias, a gente vai se encontrar então pessoalmente, certo? E aí a gente vai fazer uma recepção, né, de novo, que a gente não fez lá no primeiro ano, então a gente vai bater um papo, se conhecer um pouco melhor, né? E aí a ideia de hoje também, na verdade, é um bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre a matéria de estática e resistência e sobre o que a gente pode esperar dessa matéria ao longo do ano, tá bom? Então eu sou o professor Adilson Vitor Rodrigues, lembrando que nós temos outro professor Adilson no campus, né, que é o Adilson Cândido. Então nós já tivemos aula no passado, né, só lembrando vocês, e estaremos juntos mais uma vez esse ano, então sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas todos vocês, tá bom? Começar falando um pouquinho sobre o que a gente vai precisar para o andamento das nossas aulas, né? Então, assim como na disciplina de MCM, que já era uma matéria que demandava aí o uso do caderno, nessa daqui não vai ser diferente. Então a gente precisa ter um espaço aí do caderno, uma ou duas matérias do caderno, né? Se for um caderno de 10 matérias ou de 20, pelo menos umas duas matérias aí para essa disciplina, tá? Porque como a gente vai fazer bastante conta, então a gente acaba usando bastante aí do caderno. Lápis, borracha, né? Caneta vai ser um pouco mais difícil da gente usar, como a gente vai trabalhar bastante com conta, a gente acaba usando mais lápis e borracha. E a calculadora, né? A calculadora lá em MCM ela já foi importante, né? E continua sendo, acho que agora um pouco mais importante talvez, porque a gente vai trabalhar muito mais com cálculo do que em MCM, né? Então a calculadora, se possível a científica, ela vai ser bastante importante para o andar aqui da nossa disciplina, tá? Falar um pouquinho sobre a ementa de estática e resistência. Então, essa ementa é do é do projeto pedagógico atual do curso técnico integrado em mecânica. Então, provavelmente essa ementa mude para o pessoal que vai ingressar no curso no ano que vem. A gente já vem discutindo algumas mudanças que vão ser feitas no curso de mecânica, né? Mas essas mudanças elas não são válidas para os alunos que já estão cursando, né? Só para os alunos que vão ingressar em 2023, o pessoal que entra agora em 2022 ainda pega esse mesmo projeto pedagógico, né, essa mesma estrutura curricular do curso, então para vocês isso não vai mudar. Então é uma disciplina no segundo ano, uma disciplina de 2 aulas semanais, a gente vai se encontrar todas as terças-feiras, né, e só preciso confirmar o horário depois, mas se não me engano, eu preciso olhar no horário, não lembro, mas eu falo para vocês, sei que é de terça-feira. E aí ainda preciso me acostumar com o horário também, mas vocês podem consultar o horário lá pelo site do IFE, tá? Então a gente vai se ver sempre de terça-feira. Não é uma disciplina que tem aula de laboratório, não tem aula prática, embora a gente vá tentar fazer mais para frente um pouco alguma coisa mais prática. É uma disciplina teórica. O objetivo dessa disciplina é capacitar os estudantes a compreender os diferentes tipos de solicitação mecânica
e resolver problemas envolvendo resistência dos materiais. A aplicação deste conhecimento para dimensionamento de eixos, vigas e engrenagens para diferentes tipos de solicitação mecânica. Então essa disciplina ela conversa bastante, né, com outras disciplinas, por exemplo, MCM, né, quando a gente falava lá de propriedades mecânicas dos materiais, a gente vai usar bastante daqueles termos aqui. Conversa bastante com elementos de máquinas, né? Elementos de máquinas, acredito que é uma disciplina que vocês vão ter agora no segundo ano, que trata exatamente do dimensionamento desses elementos, como engrenagens, eixos, colunas, rolamentos, né, esse tipo de coisa. E verifica, né, a gente vai verificar aqui, a gente vai estudar isso separadamente, diferentes tipos de esforços, né, como por exemplo, tração, compressão, cisalhamento, esforço cortante e torção, tá? Aqui a gente tem o conteúdo programático, ou seja, os itens que a gente vai ver ao longo do ano. Então, sistemas e unidades, equilíbrio de forças e momentos, cargas distribuídas, tração e compressão, cisalhamento, esforço cortante simples, torção, características geométricas de figuras planas, momento fletor, flexão simples e flambagem. Já digo para vocês que por não ser uma ementa muito extensa, não é muito grande, né, a gente não tem muitos tópicos, a gente consegue ver tudo ao longo do ano com tranquilidade, a gente consegue fazer aulas só de exercícios, né, então isso é bem interessante. Então a gente vai ter basicamente aulas teóricas, né, vamos tentar propor alguma atividade mais prática para o último bimestre, tá? Composição das notas. A gente vai trabalhar no mesmo esquema que a gente vinha trabalhando ano passado. Então, as provas, né, de cada bimestre vão valer até 8 pontos e a gente vai ter algumas atividades ao longo do bimestre valendo 2 pontos, tá? Então, 8 pontos de prova e 2 pontos de trabalho em cada bimestre. E eu fiz aqui, coloquei aqui nos slides, né, um planejamento, né, o que eu planejei para esse ano de 2022, e a gente tem todas as datas aí, incluindo o encerramento dos bimestres. Então vejam, nós não temos nenhum feriado no primeiro bimestre, né, a gente não perde nenhuma aula na terça-feira do primeiro bimestre, então a gente não tem que repor nada do primeiro bimestre. No segundo bimestre também a gente não tem nenhuma terça-feira de feriado, então a gente também não tem reposição. No terceiro bimestre também não, né? E no quarto bimestre que a gente vai ter uma reposição no sábado. Então, no dia 5 de novembro, provavelmente, um sábado, a gente faça uma aula de reposição assíncrona, provavelmente, tá? No esquema que a gente já vinha fazendo antes. Exercício e entrega pelo Moodle, tá bom? Valendo a presença. Mas vejam, ao longo do ano, nós não temos feriados ou muitos feriados de terça-feira. Isso é bom porque a gente não tem que repor aulas de resistência dos materiais, tá? Então tá bem tranquilo. Coloquei aí, depois vou disponibilizar os slides também, vocês podem olhar com calma as previsões das datas de prova, né? Então a gente vai encerrar muito provavelmente lá no dia 13 de dezembro, tá? Bom, agora a ideia é eu passar rapidamente para vocês uma ideia do conteúdo que a gente vai ver. Então eu vou só dar uma passada rápida para realmente dar essa noção do que a gente vai ver ao longo do ano, mas a gente vai discutir cada um desses tópicos com cuidado ao longo do ano, tá? Se vocês olharem depois lá no planejamento, a gente tenta fazer, né, eu tento planejar sempre uma aula de teoria, uma aula de exercícios, uma aula de teoria e uma aula de exercícios para a gente conseguir exercitar aquilo que a gente está vendo, tá? Então a gente vai começar, muito provavelmente semana que vem, numa aula síncrona, falando de sistemas e unidades de medida, né? Para a gente aqui é muito importante. Então, quando eu falo de força, né, precisa ter uma unidade que caracteriza a força. Quando eu falo de área, eu preciso de uma unidade que caracteriza a área, né? Lembra lá de MCM, tudo sempre vem acompanhado de uma unidade, com exceção do módulo da deformação, né, que era o que a gente chama de adimensional, sem unidade de medida.
As outras grandezas, todas elas vão ter uma unidade de medida padrão, né, característica. Então, o que a gente tem aqui? Sete unidades básicas aí do Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem a unidade básica de comprimento, é o metro, de massa, o quilograma, de tempo, o segundo, de corrente elétrica, o ampere, de temperatura, o Kelvin, né? Embora no Brasil a gente use mais os graus Celsius, no Sistema Internacional a unidade padrão é o Kelvin, quantidade de matéria é o mol e a intensidade luminosa é medida em candela, tá? E ali do lado a gente tem as abreviações, né? Então o metro é o M, o quilograma é o kg, o segundo é o S, o ampere é o A, o Kelvin é o K, o mol é mol mesmo e a candela é CB. A gente vai trabalhar um pouquinho disso na primeira aula semana que vem, falar um pouco das unidades, de onde veio essa ideia, converter aí algumas unidades, né, fazer alguns exercícios nesse sentido, para depois então a gente começar a falar de decomposição de forças, né? A gente vai trabalhar no primeiro momento muito com essa questão de vetores, né? Porque as forças, né, a força ela é uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial, né? Porque para que eu caracterize uma força, eu preciso saber a intensidade dessa força, ou seja, quanto vale essa força, a direção e o sentido dessa força. Só sabendo essas três coisas é que eu consigo caracterizar uma força. Por isso a gente diz que a força é uma grandeza vetorial. Tem grandezas que são grandezas escalares, né? Quando eu preciso só do número e aquele número é capaz de representar aquela grandeza, né? Então, a temperatura, 25 graus, né? 25 graus Celsius. Eu só preciso desse valor para caracterizar a temperatura, é uma grandeza escalar, né? Depende só de uma escala, de um número. Vetorial, que é o caso das forças, a força é um vetor, então eu preciso da intensidade da força, que é o valor da força, direção e sentido dela. A gente consegue fazer a decomposição de uma força e a gente também consegue fazer a composição de uma força. Óbvio que a gente vai discutir isso e exercitar isso mais detalhadamente nas próximas aulas, mas basicamente eu consigo decompor uma força no que a gente chama de componentes cartesianas, né? Então, o plano cartesiano ele é composto pelo x e pelo y, né? X na horizontal e y na vertical. Eu consigo decompor essa força F em x e em y, né? Decompor a força F nas componentes cartesianas Fx e Fy? Consigo. Como que eu faço isso? Usando essas duas formulazinhas aqui. Então, toda vez que eu quero decompor a minha força em x, né, decompor ela no eixo x, eu multiplico a intensidade da força pelo cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que é formado pela força, né, entre a força e o eixo x, que seria esse ângulo aqui, alfa. E se eu quiser decompor a minha força em y, né, para achar o Fy, então eu vou multiplicar a minha força pelo seno desse mesmo ângulo alfa, tá? Então, por isso também a importância da calculadora científica, né? Eu posso procurar o seno e o cosseno do ângulo numa tabela? Posso, né? Tem tabelas de seno, cosseno, de ângulos, mas a calculadora ela vai permitir, né? Eu acho que hoje que existem tabelas bastante detalhadas, mas a calculadora acaba sendo mais prática, né, para qualquer ângulo que a gente tem. E se eu tiver as componentes e quiser chegar no valor da força F, como que eu faço? É só usar Pitágoras. A gente vai ver depois por quê. Tem a ver com triângulo retângulo, né? Quando a gente fala de Pitágoras, a gente automaticamente lembra de triângulo retângulo, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, né? A gente vai falar sobre isso depois. Então, eu consigo fazer a composição, né, a partir de dois vetores de duas projeções aqui, né, de duas componentes cartesianas, Fx e Fy. Consigo compor a força F? Consigo, fazendo Pitágoras, tá? Então isso a gente vai falar no primeiro momento, porque depois no segundo momento a gente vai falar de momento, né? Momento, o que é? É o mesmo que torque, né? Já devem ter ouvido falar em torque, né? Torque, aperto. Então, quando eu aperto lá, né? Aperto um parafuso, algo desse tipo, né? Uma porca, enfim,
eu estou ali aplicando um torque, né? O que é o momento, o que é o torque? É a força que está sendo aplicada multiplicada pela distância do ponto onde eu estou aplicando a força em relação a um ponto de referência, né? Então, ó, o momento, matematicamente, ele é o valor da força que está sendo aplicada vezes a distância entre o ponto onde essa força está sendo aplicada e o ponto de referência, né? Então, o momento é força vezes distância, tá? Matematicamente. Isso aqui vocês já devem ter visto alguém fazendo, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou tio, né? Ah, vou trocar o pneu do carro, né? Aí eu tenho uma chave lá para soltar as porcas lá da roda, e aí aquela chave tem um braço curtinho, né? A chave era curtinha, era pequenininha. Aí a pessoa que vai trocar o pneu, ela estende, né? Pega um pedaço de cano e coloca ali na chave para aumentar o tamanho da chave. Por quê? Quanto maior for essa distância, né? Quanto maior for o braço ali da chave, menos força a pessoa tem que fazer para soltar a porca, né? A gente vai conseguir comprovar isso depois, fazendo aqui a continha do momento. Por quê? Para soltar a porca, o momento que eu preciso é o mesmo, né? O aperto dela ali é o mesmo. Agora, ó, se eu tiver uma distância menor e uma distância maior entre o ponto de aplicação da força e o centro ali da porca, que é o meu ponto de referência, se eu tiver 15 centímetros, o que vai acontecer? Ó? Esse 15, que é a distância, passa dividindo o momento e eu vou achar a força que eu tenho que fazer. Se for 50, esse D, né, se eu tiver estendido o comprimento ali dessa chave, quando ele passar dividindo, eu vou achar um valor de força menor, né? Então, quando eu aumento aqui, a força que eu preciso fazer diminui. Por isso que é comum a gente ver o pessoal aumentando aí o tamanho da chave para soltar as porcas lá da roda, né? A gente vai ver isso com detalhes depois. Equilíbrio, né? A gente vai falar bastante sobre isso, porque os nossos problemas aqui na disciplina de estática, todos eles, né? Em todos eles, a gente considera que o nosso objeto está em equilíbrio, né? Aí a gente consegue fazer, né, resolver os exercícios de estática. Sempre a gente vai partir dessas condições aqui. Força resultante igual a zero, ou seja, a somatória, esse símbolo aqui para a gente vai ser muito importante. Somatória de todas as forças que atuam no nosso objeto tem que ser igual a zero. E a somatória de todos os momentos que atuam no nosso objeto também tem que ser igual a zero. Então, para que haja um equilíbrio, a soma de forças e a soma de momentos que atuam naquele objeto tem que ser igual a zero. Exemplo, né? Por que a pessoa fica sentada aqui na cadeira e a cadeira permanece ali parada, né? A menos que a pessoa movimente. Mas se a pessoa estiver só sentada sem se movimentar, por que a cadeira permanece parada? Porque a cadeira ela está no que a gente chama de equilíbrio estático. O que significa isso? A soma das forças que estão atuando aqui na cadeira, ela é igual a zero. Então, a força exercida pela pessoa, né? Então, a massa da pessoa vezes a gravidade vai dar uma força-peso aqui exercida pela pessoa, vai ser igual às reações nos pés aqui da cadeira, né? Então, é como se essa força para baixo fosse igual à soma das duas forças para cima. Então, somando a que está para baixo com as duas que estão para cima, vai dar zero. A cadeira permanece em equilíbrio estático, tá? A gente vai ver isso para outras aplicações também. A gente também vai discutir bastante, fazer exercícios sobre a questão dos apoios, né? A gente vai ver que nós temos aí principalmente 3 tipos de apoio, que a gente chama de apoio móvel, de apoio fixo ou de engaste, e a gente tem as simbologias aqui, né? Onde que a gente consegue ver os apoios? Isso daqui é um tipo de apoio, né? Então, quando a gente vê lá a gangorra, o que acontece? Eu tenho um apoio aqui, né? Esse apoio é um apoio fixo ou é um apoio móvel? A gente vai ver depois que é um apoio fixo, né? Por que é um apoio fixo? Ele impede, né, esse apoio aqui, né, esse pino que tem aqui, né, no meio da gangorra, ele impede que a gangorra se mova na vertical e ele impede que a gangorra se mova na horizontal, tá?
E aí o que acontece? Ela só pode rotacionar, mas movimento na vertical e na horizontal não dá para fazer, então é um apoio fixo. E aqui, ó, vocês já devem ter visto esse tipo de integral em algum lugar, preso só por um dos lados. Como a gente chama esse tipo de apoio? A gente chama esse tipo de apoio de engaste, né? Então o engaste, ó, ele não permite movimento na horizontal, nem na vertical e nem rotação, né? Então ele restringe os 3 tipos de apoio ali. A gente vai ver depois que os apoios eles estão muito presentes na indústria também, né? Então a base de um equipamento, né? Esqueci o nome, deixa eu lembrar. Gente, me fugiu o nome. A idade está batendo mesmo, meu aniversário está chegando, inclusive na semana que a gente vai voltar às aulas, na sexta-feira é meu aniversário, não esqueçam, na sexta-feira de carnaval, tá? Dia 25 de fevereiro. Esqueci o nome. Bom, a gente vai ver que para apoiar elementos de transmissão em uma máquina, por exemplo, né, o eixo da máquina ele está apoiado em alguma coisa, né, ele não está voando lá. Então, tem situações de apoio, né? A gente vai ver que as situações de apoio, então, elas estão presentes em muitas situações aí. A gente vai ver que a gente pode ter cargas concentradas ou distribuídas, né? Ou seja, as cargas em uma estrutura elas podem atuar de forma pontual ou, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, de forma distribuída, né? Então, concentrada ou um pontinho distribuída em vários pontos. Quando que acontece uma carga distribuída? Nossa, em vários casos. Se você tiver na sua casa uma prateleira cheia de livros, a carga está distribuída ali pela prateleira, né? Se você estiver num lugar que esteja nevando, ali em cima do telhado daquelas casinhas que está coberto por neve, essa neve está distribuindo a carga em cima do telhado. O vento, quando bate na janela da sua casa, ele não bate em um ponto só, ele se distribui pela área ali da janela. Então a gente tem várias situações de carga distribuída, né? Mas a gente vai ver o seguinte: para resolver um problema de carga distribuída, a gente tem que transformar a carga distribuída numa carga concentrada, tá? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar novamente sobre ensaio de tração, né? Nosso velho amigo aqui, nossa curva tensão-deformação, tá? A gente vai retomar um pouco disso, fazer exercício de novo, envolvendo módulos de elasticidade, cálculo de tensão, cálculo de deformação, isso tudo vai voltar, tá? E a gente vai revisar quando chegar o momento. A gente vai falar um pouco sobre flexão, né? Flexão é algo complexo porque, na verdade, envolve duas coisas, ó. Quando o material está sendo flexionado, na verdade, ele está recebendo uma mistura aí de tração e compressão. Então, se a gente olhar nesse desenho aqui de baixo, a gente consegue ter uma ideia melhor. Esse material que recebeu o esforço aqui no meio, ele está apoiado nas extremidades, e aí o que acontece? Ele está flexionando. A parte de cima dele está comprimindo as setinhas aqui, ó, e a parte de baixo está tracionando. O que é pior para o material do ponto de vista de falha? Do ponto de vista de falha, de quebra, a parte que está tracionando ela é mais perigosa. Então, quando a gente for dimensionar o material que está sob flexão, a gente vai dimensionar sempre pensando na região que está tracionando, tá? Exemplo, uma ponte, né? É importante que a ponte ela consiga flexionar, ela não pode ser rígida, né? Ela tem que conseguir flexionar. Quando eu dimensiono uma ponte, eu sempre vou levar em consideração que, né, eu preciso tomar como referência o que? A parte de baixo da ponte, porque quando os carros, caminhões, pessoas passam aqui, a parte de cima vai estar sempre comprimindo e a parte de baixo vai estar sempre tracionando. Então, trincas que venham a surgir, né, que possam culminar na falha do material, vão acontecer na parte de baixo, tá? Na parte que está tracionando. Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai trabalhar bastante essa questão dos gráficos de esforço cortante e momento fletor. São os maiores exercícios que a gente vai trabalhar, né? Lá no final do ano, já vai mais para o final do ano. Cisalhamento a gente vai trabalhar em breve, né? Então não é dos últimos assuntos, é um assunto, se não me engano, do segundo bimestre, a gente costuma falar. Então lá em MCM a gente falou de tensão, né? A tensão que a gente viu em MCM a gente chama de tensão normal, né? Porque a força ela é aplicada para
paralelamente à minha seção transversal, só que aqui no cisalhamento a força ela é aplicada formando 90 graus com o eixo longitudinal do material, né? Então, o que provoca o corte e o cisalhamento do material. Cisalhar é nada mais do que cortar o material, né? Então, a gente vai dimensionar parafusos, pinos, rebites, que são elementos que geralmente estão sujeitos aí ao cisalhamento, né? Ao corte. Bom, acho que por hoje é isso. Falei bastante, mas eu queria só dar uma visão geral do nosso curso. Temos bastante trabalho pela frente, espero que vocês estejam empolgados. Eu estou muito empolgado com a nossa volta, vai ser muito melhor presencialmente. Tenho certeza que a gente vai conseguir estreitar os nossos laços de amizade também, né? E é isso, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê de forma síncrona ainda na semana que vem, mas em breve presencialmente. Até mais, gente. Obrigado.